Bom dia, nosso querido internauta. Estamos mais uma vez no 7º dia da semana, o dia do Senhor, o sábado do Senhor, para poder adorar e engrandecer o nome dEle. Queremos crer que desse lado o nosso querido passou bem e que Deus te abençoe no dia de hoje. Estamos na igreja de Chopal, na cidade de Maputo, Moçambique, África. Queremos partilhar consigo a palavra do Senhor. Mas antes, vou pedir à minha irmã, a Rassaina, para fazer uma oração. Vamos orar? Maravilhoso és tu, Senhor, que nos altos céus habita. Rendemos-lhe graças, Pai, pela vida, saúde e proteção que o Senhor tem nos dado. Pedimos para que o Senhor possa enviar seu Santo Espírito, que no estudo de hoje nós possamos compreender o que o Senhor quer nos transmitir. Que o Senhor possa estar com cada um que está aqui a nos acompanhar, nos abençoe no seu santo dia. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Bem, estamos na lição número 4, ofertas para Jesus. Na lição número 3, nós estudamos os dízimos e nós resumimos dizendo o seguinte: o dízimo é a 10ª parte do seu rendimento. Rendimento é esse bruto, não líquido. É bruto. Hoje vamos estudar qual é a percentagem que nós temos que entregar ao nosso Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Ofertas de gratidão, generosidade, caridade. Então, venha conosco estudar esta linda lição. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116, versos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma questão. O salmista responde: Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo seu povo. Esta é a palavra do Senhor. Creio eu que nosso querido tem feito isso. Cumprir os votos. Nós temos que fazer isso. Irmão Betuel, estamos na lição de sábado à tarde. Ofertas para Jesus. O que é que tem a dizer? Em primeiro lugar, quero agradecer e dar boas-vindas ao estimado telespectador que nos acompanha dos vários quadrantes do universo. Que Deus possa estar contigo e que o estudo da lição possa também fortalecer o seu Santo Espírito, ou a tua alma, porque nos fortaleceu o Espírito. Ofertas para Jesus. Os dízimos. Semana passada estivemos a falar sobre os dízimos e esta semana estamos a falar sobre as ofertas. Uma é ligada à outra. É impossível nós falarmos dos dízimos e depois deixarmos as ofertas em debandada ou diversos vazios. Então, uma está atrelada à outra. E as ofertas, principalmente quando nós fazemos as doações em termos de oferta, aí sim começa o gesto da nossa generosidade e gratidão a Deus. Enquanto aos dízimos nós expressamos a nossa fidelidade a Deus, nas ofertas, sobretudo as ofertas para Jesus, nós manifestamos a nossa gratidão e generosidade a Deus, pelo dom de vida que Ele nos proporciona, pela saúde que Ele nos concede, pelos filhos que Ele nos dá, pelo labor, trabalho que Ele nos concede. Tudo isso, a manifestação exata começa na gratidão, na devolução dos dízimos, aliás, das ofertas. O símbolo da manifestação da nossa gratidão a Deus e nossa generosidade a Deus é nas ofertas. Por isso, logo começamos a oferta para Jesus. Por que para Jesus? Porque nós somos seguidores de Cristo. Todo cristão é seguidor de Cristo. E ele crê em Jesus
como sendo o Salvador e Redentor de toda a raça humana. Muito obrigado, irmão Betuel, pelo comentário. Querido internauta, venha estudar conosco, venha partilhar conosco a palavra do Senhor. Partilha esta live. Na verdade, Jesus ainda não voltou porque quer que todo mundo se arrependa. Essa é a vontade do Senhor. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e seguirmos a vontade do nosso Criador. Irmã Rassaina, ofertas para Jesus. O que tem a dizer? Bom dia a todo o internauta que está a nos assistir. Desejar um feliz sábado, dizer que Deus possa te abençoar. Só acrescentando no que o irmão Betuel já disse aqui, já vimos qual é a diferença do dízimo e de uma oferta. Porque uma oferta é o que eu vou dar a Deus como de diferentes formas, existem diferentes ofertas, né? Pode ser pela gratidão, porque Deus fez grandes coisas por mim, é uma forma de gratidão. Pode ser por eu ofertar porque Deus me guardou, porque eu passei por uma doença e Ele fez com que essa doença pudesse passar. Eu posso dar uma oferta como uma forma de gratidão por isso. Então, existem essas diferentes formas de agradecer a Deus. E a forma que nós devemos agradecer a Deus não é pelo dízimo. Você não vai dizer que eu estou a tirar o dízimo para agradecer a Deus, mas eu vou ofertar. Pode estipular um valor, eu vou dar isso como oferta a Deus, como uma forma de agradecer por o que Ele tem feito por mim. Então, essa é a lição do sábado, que fala sobre a diferença do dízimo e da oferta e mostra em que se distingue essas duas coisas. Muito obrigado, irmã Rassaina. Vamos para a lição do domingo. Motivação para doar. Irmão Betuel, motivação para doar. Que motivação é essa? Há necessidade de motivarmos alguém, nos motivar a doar? Motivação para doar. Em primeiro lugar, nós somos motivados a adorar quando reconhecemos em Deus como sendo Ele o concensor de todas as bênçãos. Quando nós sabemos que Deus é quem nos abençoa para termos o trabalho que nós temos, para ter a vida que nós temos, para termos a saúde que nós temos, para termos o abrigo que nós temos, para termos o ar que respiramos, nós somos motivados a doar. Porque não podemos nos permanecer indiferente a tantas as bênçãos que Deus nos tem proporcionado na vida. Então, isso sim é motivo para nós doar. Não que com tudo isso nós queremos pagar ou dar a Deus, como é que se diz, a devolução ou um agradecimento tal por isso. Não. Deus não precisa do nosso dinheiro para esse efeito. Como diz aqui, nossa doação é resposta ao seu maravilhoso presente para nós. Que presente é esse? Jesus. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não podemos o enriquecer com as nossas doações. Por quê? O salmista Davi já diz logo que tudo vem de ti e das tuas mãos tu o damos. Então Deus é quem nos dá. Simplesmente nós somos gratos por esse gesto que Ele nos faz, de nos dar, de nos abençoar, de nos pôr prósperos, de estar sempre nos protegendo, mesmo não sendo nós merecendo. Então, se nós sabemos que Deus é o doador, primeiramente, Ele é o primeiro doador de todas as coisas, aquele que é converso, cristão, verdadeiro, puro e genuíno, ele é sempre motivado a dar. Ele é sempre motivado a ser grato, a ser generoso com esse Deus amável, a esse Deus que deu-nos o dom mais precioso, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Este foi o amor incondicional de Deus. Então todos nós, por sabermos desta bendita bênção, somos sim motivados a doar. Muito obrigado. Na verdade, Jesus Cristo, ao morrer na cruz para nos salvar, Ele estava a doar a vida dele para nós. Então, que daremos ao nosso Senhor por esta redenção que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu? Querido internauta, abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, versos 31 a 34 e compare com Deuteronômio capítulo 28, 1 a 14. Irmã Rassaina, estamos na lição de domingo que fala motivação para doar. A lição do domingo, além do que o irmão Betuel falou aqui, de nós reconhecermos que Deus deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, que deve ser uma das motivações para doar, mas existem coisas que Deus faz por nós dia a dia, hora a hora, minuto por minuto. Tem muitas pessoas que estão vivas hoje e podem vir a pensar, eu estou viva porque Deus, ou porque eu consigo, porque eu tenho saúde, porque eu posso. Não, mas porque Deus nos dá vida. E eu consegui acordar hoje, consegui levantar e ir ao trabalho, consegui levantar e ir à igreja, Isso tudo é porque Deus nos permite, Deus nos concede. Então, são tantas coisas que Deus permite, ou que Deus faz nas nossas vidas, que seriam uma grande motivação para doar. São tantas coisas que Ele faz dia após dia nas nossas vidas, que é uma motivação para doar. Muitos podem achar que saíram, atravessaram uma estrada e não foram atropelados e foi porque eles são inteligentes e são capacitados. Não. Deus te guardou para que nada de mal pudesse acontecer. Você sair de casa e conseguir voltar sem nenhum ferimento, com saúde, é porque Deus te guardou. Então nós devemos ter noção disso. Então essa é uma das outras motivações que nós podemos usar dia após dia como combustível para poder crer em Deus, ter fé nele e ter uma motivação para doar dia após dia, porque Deus tem nos concedido muitas bênçãos. Muitas bênçãos. O fato de estarmos aqui é porque Deus nos cuidou, Deus nos protegeu durante a semana. Temos que agradecer a Deus por isso. Há muitos, se formos a sair daqui para o hospital, vamos ver muitos a padecer. Então temos motivos para agradecer o nosso Senhor. Há muita motivação, na verdade, para o agradecer. Estamos a caminhar, estamos na lição da segunda-feira. Qual é a proporção das ofertas? Irmão Betuel, entrega tudo o que tiver a Deus. Essa é a proporção? É isso? É engraçado esta lição. Qual é a proporção das ofertas? Será que Deus deixou isso claro na Bíblia? Deus deu a especificação ou estimulou uma certa proporção naquilo que nós devemos ofertar? Passo aqui a ler Deuteronômio 16, 17. Diz assim a palavra de Deus: cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Diferentemente do dízimo, em que Deus já pré-estabeleceu que o dízimo é 1/10, ou 10% de todo o seu ganho, de toda a sua renda. E ela deve vir não do líquido, mas do bruto para quem é assalariado. Isso nos remete não a um egoísmo, porque se você não tira nem do líquido,
Aliás, se você questiona Deus se é do bruto ou do líquido, e você quer ainda continuar a doar a Deus do líquido, meu amigo, você tem que pensar e repensar sobre este caso. Porque mesmo para você ter o líquido, isso provém do bruto. E Deus é quem te concedeu o bruto. Tu não terias o líquido para doar se Deus não te concedesse o bruto. Então, Deus já pré-estabeleceu que o dízimo são 10%. Porém, das ofertas, Deus deixa isso ao teu belo prazer. Dos 100% que Deus te dá, Deus só te pede a fidelidade em devolveres a 10ª parte. E tu ficas com os 90%. E nesses 90%, o que tu dás a Deus? Voltas a dar 20, 10, 5, 15. Qual é a proporção que você dá a Deus? Nós temos um estudo dos judeus. Nós sabemos que o povo judeu ele foi muito abençoado por Deus. E nós sabemos que os judeus, ele de toda a sua renda, após o dízimo, ele tirava mais 20%. Ao tudo que um judeu dava em doação ou gratidão, dízimo e oferta a Deus, eram tudo 30%. E ele ficava constante. Mas nos dias atuais, nós damos a Deus 10% e a nossa oferta, muitas das vezes, tem que ser do mínimo ao valor do dízimo. E isso é errado proceder assim. Porque a fonte da nossa doação é Deus. Deus é quem nos dá tudo. E é ali onde você expressa a sua gratidão que você também recebe as bênçãos. Exatamente nesse momento. Por isso nós temos que saber como doar a Deus. Porque nas ofertas nós expressamos a nossa gratidão e a nossa generosidade a Deus. E Deus deixou isso ao nosso belo prazer. Amém. Muito obrigado, irmão Betuel. Querido internauta, abra sua Bíblia. Na verdade, nós queremos saber a proporção para poder ofertar. Qual é a percentagem? Será que existe? Não é? O irmão Betuel estava aqui a comentar. Não existe percentagem nenhuma para poder ofertar, para poder entregar as ofertas na casa do tesouro. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Cada qual dará conforme a possibilidade da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Você deverá dar conforme a possibilidade de sua mão. Você poderá dar a oferta na casa do tesouro conforme a bênção que o Senhor teu Deus te conceder. Não há percentagem nisso. Você poderá dar conforme o que o teu coração te dizer. Mas se o teu coração te dizer entrega 50 centavos, será que isso procede? Irmã Araçaina, lição da segunda-feira, proporção das ofertas. Como já podemos ver aqui no livro de Deuteronômio, já nos mostra que não tem nenhuma percentagem, mas nós devemos olhar o que nós já vimos na lição do domingo, o que nos motiva a doar. Então, nessa motivação, aí você vai definir qual é a proporção da sua oferta, quanto você deve dar. E o que o irmão Betuel disse aqui, ou foi o irmão Lourenço, se não me engano, muitas das vezes a pessoa dá mais dízimo do que uma oferta. Será que tua oferta, ou a proporção da oferta que você dá a Deus como uma forma de agradecer por tudo que Ele tem feito por ti, será que compensa tudo que Ele fez mesmo? Então, essa é a coisa que todos devem colocar na balança. E devemos ver o que nos motiva,
o que te motiva a ofertar a Deus, e você daí vai colocar os seus parâmetros. E tem uma passagem da Bíblia que, no livro de Mateus, que diz: vocês receberão de graça, então dê de graça. Nós recebemos a salvação de graça. Não fomos cobrados nada para a salvação. Então, nós também devemos dar de graça, porque Deus nos deu isso. Ele não pediu que paguemos por alguma coisa. Não, Ele simplesmente nos deu. Então, nós também devemos dar de graça. Muito obrigado, irmã Arasaina. Irmão Betuel, essas ofertas, essa proporção que Deus nos dá para poder sermos, para sermos generosos, qual é o impacto que tem sobre a igreja? Bom, em primeiro lugar, antes para a igreja, quando nós manifestamos a nossa gratidão a Deus, tem um impacto primeiro pessoal, um impacto nosso. Quando nós damos pesquisas mais recentes, pessoas mais estudadas e atualizadas, mesmo em estudos bíblicos, e que alguns estudos científicos dizem que quando a pessoa faz gratidão a Deus, ele libera dentro dele os hormônios da felicidade. Os mais estudados, eles sabem que os hormônios da felicidade, eles se manifestam pela endorfina, mas liberação da endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. A pessoa sente-se que realizou algo, tem aquele sentimento de comodidade e bem-estar. E isso a pessoa sente quando cumpre com a parte da gratidão e generosidade a Deus. Esse é o primeiro impacto. Primeiro, pessoal. Segundo impacto é de ter ajudado para ajudar alguém, ajudar ao próximo. E isso, sim, tem um impacto ainda mais nobre, porque Deus observa atentamente aos que ofertam e aos que manifestam essa oferta com reverência, com gratidão e generosidade. Muito obrigado, irmão Betuel. Vamos caminhar para a lição da terça-feira. Irmã Arasaina, ofertas e adoração. Afinal de contas, as ofertas, quando nós entregamos as ofertas na casa de Deus, nós estamos a adorar a Deus. É isso mesmo? É um ato de adoração? Realmente é um ato de adoração. A lição aqui nos fala sobre diferentes formas de adoração, que inclui o estudo, a pregação, a oração, a música e dízimos e ofertas. Uma oferta a Deus é uma forma de adoração. Por que seria uma forma de adoração? Porque já traz alguns componentes consigo. Porque uma pessoa que vai doar ou vai ofertar a Deus, né? Vai dar uma oferta a Deus, essa pessoa vai carregar muitas coisas consigo. Uma delas foi o que nós falamos na lição do domingo, que é a motivação. Ela vai reconhecer tudo que Deus tem feito por ele. Ele pode vir a estipular uma percentagem de como ele vai ofertar a Deus. E também a pessoa vai praticando esse ato, pode ser diariamente ou cada sábado, não importa, mas de tanto ele praticar, ele vai se tornar uma pessoa que gosta de ajudar o outro.
Eu vou olhar uma pessoa passando necessidade, não vai me doer tirar alguma coisa e ajudar aquela pessoa. E essa prática de ofertar vai me tornar mais humano, vai fazer com que eu tenha empatia pela outra pessoa. Então, esse é um ato de adoração que não só beneficia a pessoa que vai receber essa oferta, mas vai me beneficiar a mim, porque vai me tornar uma pessoa com um coração de carne. Eu vou olhar aquela ali, vou sentir aquela ali está passando necessidade e eu vou querer dar a pessoa, eu vou querer ajudar aquela pessoa. Então, essa é uma oferta. As ofertas é um ato de adoração, isso devemos saber. Então, adorar a Deus é uma das coisas mais incríveis que existe. E também devemos ter em consideração, sempre que você para e canta um louvor e aquele louvor te toca, muitas das vezes tem pessoas que até choram de tão profunda que a mensagem é como você também deve doar a Deus, é como você também deve ofertar a Deus. Sua oferta deve te tocar, deve ser tão profunda que até que toque seu coração, se calhar até você queira chorar de tanta emoção por reconhecimento de tudo que Ele tem feito por nós. Muito, mas muito obrigado, irmã Rasaina, querido internauta. Presta atenção naquilo que vou aqui apresentar, naquilo que vou ler. Para o antigo Israel, entregar seus dízimos e ofertas era uma parte central de sua experiência de adoração. Vamos para a lição da quarta-feira. Deus observa nossas ofertas. Afinal, quando estamos na casa do tesouro, na casa de Deus, quando estamos naquele ato, Deus está observando todas as coisas. Deus está a ver o nosso ato, a nossa entrega e gratidão a Ele. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, nos versos 41 a 44. Nós vamos perceber uma história muito bonita que está lá. Uma história muito bonita, mas eu não quero comentar, não quero dizer nada a respeito desta lição da quarta-feira. Irmão Betuel, temos uma história muito linda aqui no livro de Marcos, capítulo 12, 41 a 44. Deus observa tudo. Deus observa tudo mesmo. Deus, nós sabemos de antemão que o nosso Deus é um Deus invisível, mas presente em nossas vidas. A Bíblia já fala disso, que Deus é invisível, mas presente. E Deus observa tudo quanto nós fazemos. Na história de Marcos, relata a história de Jesus sentado na igreja junto com os seus discípulos, e lá vinha muita gente que estavam a fazer doação, né? Dando as suas ofertas na igreja. E ali Jesus observou atentamente da maneira como muitos davam. Pessoas nobres, pessoas ricas, vinham ali e atiravam as suas ofertas no alforje. Porém, veio uma mulher com reverência e só deu tudo quanto tinha, 2 moedas. E Jesus observou e depois relatou para os seus discípulos que esta mulher fez a melhor doação que todos esses homens, por uma razão muito simples. Muitos deram ali, naquele momento, o que lhes sobeja. Porém, aquela mulher deu tudo quanto tinha e com reverência. Ainda esta quarta-feira passada estudávamos sobre esta lição e vimos que o que mais chamou a atenção a Jesus foi o fato de ele ver a maneira como esta mulher fez a doação. Esta mulher foi uma mulher reverente na hora de dar. Enquanto muitos não têm atenção ao ir dar, esta mulher preparou-se para ir dar. Não era muito o que ela tinha, mas era tudo quanto ela tinha. E Deus ali
simbolizado na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, nós vimos claramente Jesus a dar um bom testemunho daquela mulher. E isso também não só se espelha, aquela mulher era uma mulher crente, aqui aborda duas questões. Lá em Atos 10, temos um cenário também de Atos 10, de versículo 1 a 4. Fala de um homem que não era cristão, era um pagão, chamado Cornélio, porém ele era centurião, tinha uma patente nobre no governo, mas este centurião era um homem temente e obediente a Deus, dava esmola às pessoas, ou seja, ele tinha um fundo de caridade, mesmo não sendo ele um homem cristão, um homem conhecedor da palavra de Deus, ele gostava de doar. E a sua casa, a Bíblia diz que mesmo a sua casa também manifestava esse gesto de gratidão. Por isso que Deus permitiu com que o Espírito Santo o visitasse. E lá lhe deu o privilégio de ele poder partilhar do Evangelho, ou seja, das boas novas de Jesus. E vimos Cornélio a se beneficiar da visita de quem? Do apóstolo Pedro. Então, Deus se compadece não só com os religiosos, não só com os cristãos, mas pessoas devotas de forma sincera. Pessoas que são doadoras, pessoas que têm um coração aberto a dar, prestam esmolas, mas eles não conhecem, por vezes assim como muitos são os cristãos, que conhecem a verdade até o mais íntimo e profundo. Vemos um Cornélio que era um pagão, mas ele manifestava solidariedade, caridade com qualquer pessoa que pudesse estar ali diante dele. E Deus também, a essas pessoas, Deus se compadece e manifesta a sua bendita graça. Rico comentário. Irmã Beto, eu volto para si. No mundo evangélico, no mundo cristão, há aquela doutrina de prosperidade. E Marcos capítulo 12, 41 a 44, diz que aquela mulher deu tudo o que tinha. E no evangelho da prosperidade, na doutrina da prosperidade, dizem por aí, dá tudo o que tiver. Temos exemplo bíblico aqui, dessa mulher que deu tudo o que tinha. Então, aqui também estamos a dizer que a Bíblia confirma que nós temos que dar segundo a bênção que o Senhor nos concede, segundo o nosso coração propuser. Mas aqui também temos essa mulher que deu tudo o que tinha. Como entender isso? Será que os que pregam a doutrina da prosperidade não estão corretos? Como entender isso? Muitas das vezes nós sabemos que a doutrina da prosperidade ela é mais emotiva do que racional ou reflexiva. E ao título do exemplo da mulher aqui de Marcos 12, que doou tudo quanto tinha, ela foi mais racional. Ela sabia a quem ela estava a doar. Ela conhecia o Deus a quem ela estava a dar tudo quanto tinha. E ela estava não emotiva, mas ela estava mais racional. Ela fez-lo de todo o seu coração e de todo o seu conhecimento. Não de toda a sua emoção, porque dar por emoção, há consequências que nós recebemos no meio de tudo isso. De não desfrutarmos das bênçãos. Mas quem dá de forma racional, que sabe que tudo quanto eu tenho provém de Deus, tudo quanto eu faço é Deus quem me concede, e eu conheço Deus da verdade, e Ele dá de forma 100% racional, esta aqui vai desfrutar, sim, das bênçãos. Aliás, importa aqui dizer que Deus observa a maneira como nós damos as nossas ofertas. E por Deus observar a maneira como nós damos as nossas ofertas, existe uma boa nova, existe um evangelho no meio das nossas
ofertas. Diz aqui que a oração e a caridade estão intimamente ligados e demonstram o nosso amor a Deus e ao próximo. Veja só, que não é só orar. Quando nós fazemos a doação ou damos oferta, nós estamos a prestar um ato de caridade ao próximo. Mas quando nós oramos, nós estamos a mostrar o nosso amor para com Deus. Então, estas duas coisas, a oração e a caridade, ou seja, a oferta, elas estão intimamente ligadas. Você cumpre ali o resumo da lei dos 10 mandamentos. Amor ao próximo, amor a Deus. Porque na primeira tábua da lei, nós encontramos a relação do nosso amor na vertical, a nossa relação com Deus. Por isso, Deus resumiu os 10 mandamentos em 2, amor a Deus e amor ao próximo. 4 primeiros mandamentos na primeira tábua, que falam do nosso amor para com Deus, e os 6 restantes mandamentos na segunda tábua, que falam do nosso amor para com o próximo, que é o amor na horizontal, porque o nosso próximo está na horizontal, porém o nosso Deus está na vertical. E isso nós encontramos exatamente quando nós fazemos a oração e a caridade. Nós resumimos a lei. Por isso que Deus tem atenção para as pessoas que fazem oferta, porque ali eles manifestam a gratidão e generosidade a Deus. Muito obrigado, irmão Betuel. Irmã Rassaina, estamos a caminhar para o fim do nosso estudo, da nossa lição da semana. Mas antes de ir para si, queremos agradecer a si, internauta, por estar a nos acompanhar, por partilhar esta live, por nos acompanhar sempre. Na verdade, estamos aqui porque nosso querido também está desse lado, tem nos apoiado e nós agradecemos por isso. Irmã Rassaina, lição da quinta-feira, projetos especiais, oferta. O que é que tem a dizer a respeito dessa lição? Essa é uma lição muito interessante que nos faz perceber que existem vários tipos de ofertas, como já havíamos falado, e existem ofertas de pote grande. O que seriam ou quais seriam essas ofertas de pote grande? Seriam ofertas direcionadas a um determinado fim. Por exemplo, a construção de algum templo. Você pode disponibilizar algum material, algum valor que possa suprir praticamente quase tudo, né? Do projeto, ou um projeto missionário que necessitam de livros e nesse projeto tenham problemas de fundos. Você pode levantar e dizer: eu vou dar, eu vou comprar todos os livros que são necessários. Então, essa é a oferta de pote grande. São ofertas especiais para determinadas situações ou projetos que cada igreja tem. Então, essas são ofertas de pote grande. Muito obrigado, irmã Rassaina. Irmã Betuel, quero que comente essa lição da quinta-feira, mas também quero que nos fale qual é a finalidade das ofertas. Os dízimos, na semana passada nós dissemos que são para o Evangelho, para o avanço da obra do Senhor, mas também dissemos que os dízimos são para os levitas, que hoje são os pastores, não é? Os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é o conceito do apóstolo Paulo. As ofertas, então. Qual é o fim que as ofertas têm para a igreja? Obrigado, querido irmão Lourenço e caro internauta, que mais uma vez nos acompanha aí de onde se encontra. Qual é a finalidade das ofertas? Depois vamos ir para o tema que é a oferta do pote grande. Mas deixa
aqui referir à finalidade das ofertas. Nós sabemos muito bem que a finalidade dos dízimos era para servir aos levitas, aqueles que cuidam do templo de Deus e fazem com que o evangelho seja alastrado para o mundo inteiro. Os levitas hoje são os pastores, os bispos das igrejas. Estes sim é que se beneficiam dos dízimos para o ato contínuo do evangelho. Porém, das ofertas, aí sim, ela é usada para as construções de novas igrejas, para serviços de caridade, ajuda ao próximo. Essas sim, ações missionárias como construção, compra de artigos, utensílios para a igreja, aí sim, nós manifestamos a observância da finalidade das ofertas para esse efeito. Porém, dos dízimos, a diferença é mesmo para servir a obra na sua continuidade de poder se alastrar o evangelho. Agora, indo ao tema, ofertas do pote grande. O que é isso de ofertas de pote grande? Pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos nossos recursos financeiros das pessoas são líquidas. Ou seja, dos 100% que nós temos, 9% é que está em espécie, em líquido. Os outros 91% é que nós encontramos já em parte física, como casas, carros, nós encontramos em bens imobiliários, bens móveis, telemóvel, coisitas assim. Tudo isso faz parte do pote grande. Então, nós, muitas das vezes, quando fazemos a nossa oferta a Deus, não doamos do pote grande, doamos do pote pequeno, que é a nossa remuneração líquida financeira, o valor que nós temos, o valor que nós temos nas nossas contas bancárias, o valor que nós temos na nossa carteira. Isso é que nós tiramos e damos a Deus. Porém, aqui, fala-se de projetos especiais através da oferta de pote grande. A Bíblia mostra-nos esse exemplo. Sim, a Bíblia mostra-nos esse exemplo lá em Marcos 14, 10, do versículo 3 a 9, assim como João 12, de 12 a 8. Fala da história de Maria. Maria, quem Deus expeliu dela 7 demônios. Marta, irmã da Marta e Lázaro. Maria Madalena, foi quem Jesus tirou os 7 demônios, e ela foi grata a Jesus ao entregar ou ungir os pés de Jesus com um unguento, um perfume muito caro da era, que a Bíblia diz que o custo daquele perfume estava associado a 300 denários. 300 denários era um salário anual. Era uma jornada, porque um denário conferia a um dia de trabalho. Porém, 300 denários era cerca de um ano de trabalho. E Maria fez essa doação, contrariamente de Judas Iscariote, que era o responsável financeiro, ele é que cuidava do financiamento dos apóstolos, assim como de Jesus. Ele tinha um ato egoísta, e ele disse: não seria melhor tirar aproveitar deste unguento para dar aos pobres? E Jesus disse: os pobres vocês terão para sempre, para matar o egoísmo dele. Veja que pelo egoísmo dele, ele foi vender Jesus a 30 moedas de prata, quando Maria deu a Jesus o que valia 300 moedas. Ela doou de onde? Doou do pote grande. Ela fez a maior doação. E veja que ali Jesus disse que você antecipa os preparos da minha morte. E foi o que Maria fez, preparar, antecipar a morte do nosso Senhor com aquele bálsamo cheiroso.
aquele bálsamo que tinha um aroma bem nobre. E isso ele fez, ou ela fez, do pote grande. Fomos ver também Bernabé, quando conheceu a verdade, ele doou o quê? A sua herdade, a sua terra. Para o quê? Para a obra do Evangelho. Doou uma extensão de terra. Não sabemos, a Bíblia não retrata quanto era, qual era a dimensão, mas ele doou tudo quanto tinha. Será que hoje nós estamos habilitados para fazer isto que os apóstolos faziam? Será que hoje a Bíblia que nos exige com que nós façamos isso, podemos fazê-lo? Então, são estas ofertas de pote grande que determinam a gratidão que nós temos para com Deus, e Deus também determina a bênção que Ele também nos irá dar. Porque a Bíblia diz, a quem Deus dá muito, muito Deus lhe cobra. Temos essa referência bíblica. A quem Deus abençoa mais, Deus também exige dessa pessoa mais comprometimento. Então nós vemos aqui a oferta do pote grande como sendo para a finalidade de projetos especiais. E Deus tem projetos especiais no seu Evangelho. Jesus está para vir. A boa nova precisa ser anunciada, que este Jesus que irá vir com os seus santos anjos nas nuvens do céu, e todo olho o verá. Esta informação, este projeto especial, deste grande evento, na proporção da organização dos eventos, para os produtores de evento, eles organizam evento, quer mega evento, giga evento, mas neste será o maior terra evento, por causa da dimensão do espaço que isso vai ser impactante para o universo todo. Deus deixou isto para o último e grande dia, para trazer Jesus nas nuvens do céu. E nós cremos que este é um projeto especial de Deus. E este projeto só se vai cumprir através das ofertas do pote grande, quando as pessoas são movidos a dar a Deus, a fazerem doações especiais. Muita gente vai ser impactado por esta verdade, que mais de 300 passagens da Bíblia falam sobre esta segunda vinda visível de Cristo nos ares. Que muitos têm mais ou menos dado uma controvérsia que não, nós vemos Jesus quando morremos. Não, uma pessoa quando morre não tem mais ou menos, a Bíblia diz que a pessoa quando morre não tem consciência. A pessoa fica sem consciência. Nós veremos a Jesus com os nossos olhos. Veremos Ele a vir. E este é um projeto especial de Deus que tem que se cumprir com as ofertas também do pote grande, através da duplicação dos livros que falam sobre isso e poder alastrar esses livros através da produção de várias Bíblias para impactar o mundo inteiro. Então, isto vem exatamente das ofertas do pote grande para o cumprimento dos projetos especiais. Lição muito, mas muito rica. Querido internauta, agradecemos muito por nos acompanhar, agradecemos muito por partilhar esta live. Acompanhe o seguinte: se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará oportunidades de mostrar nossa fé por meio de nossas obras. Vamos praticar esta fé, vamos pôr em prática. E Ele certamente irá nos abençoar. Lembre-se que aquele que promete é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Te desejamos, querido internauta, um feliz sábado, e para fecharmos esta lição, vamos pedir ao irmão Betuel para orar.
Oremos mais uma vez ao nosso bom Deus. Eterno Deus, poderoso Pai que habitas nos altos dos céus, graças te damos, ó Deus, por esta lição rica e abençoada que o Senhor nos concedeu. Estimula-nos cada vez mais a sermos motivados a devolver em gratidão e generosidade as nossas ofertas. Obrigado e te pedimos para que o Senhor abençoe também ao caro internauta que nos ouve através deste meio que o Senhor nos proporcionou. Querido Pai, são as graças que nós te rogamos, não por mérito que haja em nós, mas reconhecendo nos méritos de Jesus, a quem o Senhor o concedeu para que possássemos ser salvos dos nossos pecados. Por isso nós te agradecemos, hoje, amanhã e sempre, no santo e sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Feliz sábado para si, querido internauta. Que Deus te abençoe.